O sol de outubro no Jalapão abraçava a pele com intensidade peculiar. Clara ajustou o chapéu de palha sobre os cabelos castanhos enquanto caminhava ao lado de Gustavo pela areia dourada que se estendia até o horizonte. O céu, de um azul quase irreal, contrastava com o amarelo das dunas e o verde das veredas de buritis que pontilhavam a paisagem tocantinense. "Olha só isso, Gus. Parece que estamos em outro planeta", comentou Clara, tirando mais uma foto com a câmera que pendia do pescoço. Aos 28 anos, a bióloga sonhara durante anos em conhecer aquele santuário ecológico. O casamento com Gustavo, 3 semanas antes, finalmente tornara possível a viagem. Gustavo, engenheiro civil de 31 anos, sorriu enquanto ajustava a mochila nos ombros. Os olhos, protegidos por óculos escuros, admiravam não apenas a paisagem, mas a felicidade estampada no rosto da esposa. "Valeu a pena economizar tanto tempo para este lugar, não é?", disse, passando o braço ao redor da cintura dela. "E ainda temos mais 5 dias pela frente." Aquela manhã de 12 de outubro de 2011 começara com um café reforçado na pequena pousada em Mateiros, seguido por um passeio guiado aos fervedouros, piscinas naturais onde a pressão da água impedia que as pessoas afundassem. O grupo de turistas havia retornado à pousada por volta das 3 da tarde. "E precisamos aproveitar essas últimas horas de luz", insistiu Clara, consultando um pequeno mapa que o dono da pousada havia desenhado à mão. Seu Jorge disse que essa trilha leva a um mirante incrível para ver o pôr do sol. São só 2 quilômetros ida e volta. "Vocês têm certeza que querem ir sozinhos?", perguntou Marta, a proprietária da pousada, enquanto servia suco de mangaba gelado aos hóspedes recém-chegados do passeio. "O Jalapão parece simples, mas engana. As dunas todas se parecem." "Estamos acostumados com trilhas, Dona Marta", respondeu Gustavo, mostrando o GPS do celular. "Tenho o caminho marcado aqui, e voltamos antes do jantar." Clara terminou de arrumar a pequena mochila, uma garrafa de água, protetor solar, repelente, 2 barras de cereal, uma câmera fotográfica e um caderno onde anotava impressões da viagem. Gustavo levava outra garrafa de água, uma pequena caixa de primeiros socorros, um canivete multiuso e uma lanterna, caso anoitecesse mais cedo que o previsto. "Vemos vocês às 7 no máximo", garantiu Clara, acenando para o casal de São Paulo que conheceram durante o passeio daquela manhã. Às 16h27, o casal registrou a última foto juntos. Um selfie sorridente com as dunas douradas ao fundo, o sol ainda alto no céu. Clara postou a imagem no Facebook com a legenda "Paraíso encontrado. Agora rumo ao mirante secreto." Aquela foi a última comunicação do casal com o mundo. Às 19h30, Dona Marta começou a ficar preocupada. Às 20h15, 2 funcionários da pousada foram procurá-los na trilha indicada. Às 22h40, os bombeiros de Palmas foram acionados. A lua cheia iluminou a primeira noite de buscas, que não encontrou qualquer vestígio dos recém-casados de Belo Horizonte. "Estamos no 4º dia de buscas pelo casal de turistas mineiros desaparecido no Parque Estadual do Jalapão. Clara e Gustavo Vieira, recém-casados, foram vistos pela última vez na tarde de quarta-feira, quando saíram para uma caminhada próxima à pousada, onde estavam hospedados em Mateiros. A repórter da TV local falava em frente a uma base improvisada de busca e resgate. Ao fundo, viaturas dos bombeiros, jipes do ICMBio e caminhonetes da polícia formavam um mosaico de esperança cada vez mais frágil. Regina Vieira, mãe de Clara, assistia à reportagem no quarto de hotel em Palmas, para onde havia voado às pressas, junto com o marido e os pais de Gustavo. O desespero da família contrastava com a beleza serena da paisagem que os cercava. "Eles conhecem bem trilhas, tenente. Meu filho e minha nora faziam trekking na Serra da Mantiqueira regularmente", explicava Paulo, pai de Gustavo, a um dos coordenadores da operação. "Não faz sentido eles se perderem em uma trilha de 2 quilômetros." O tenente Mauro Carvalho, do Corpo de Bombeiros, esfregou os olhos cansados antes de responder. "Senhor Paulo, o problema aqui não é a distância, mas o terreno. O Jalapão parece simples, mas é traiçoeiro. As referências visuais são poucas, e com o vento, as dunas mudam de formato. Além disso, há áreas de veredas onde o solo é instável. As buscas se intensificaram. 4 cães farejadores
foram trazidos de Goiânia. Um helicóptero da Força Aérea sobrevoava a região diariamente. 20 bombeiros, 15 guias locais e dezenas de voluntários vasculhavam um perímetro que se expandia a cada dia. GPS, drones, binóculos térmicos, toda a tecnologia disponível foi mobilizada. No 7º dia, encontraram uma tampa de garrafa que poderia pertencer ao casal, mas o objeto era comum demais para confirmar. No 10º dia, um boné semelhante ao que Gustavo usava na última foto foi achado a 5 quilômetros da trilha original, mas testes posteriores comprovaram que não era dele. Estamos diante de um mistério, admitiu o delegado Souza em coletiva de imprensa no 15º dia de buscas. Não há sinais de crime, não há rastros de animais, não há corpos, não há pertences. É como se eles tivessem evaporado. As especulações começaram a surgir. Jornais sensacionalistas falavam em Triângulo das Bermudas brasileiro. Um programa de TV sobre paranormalidade enviou uma equipe. Nas redes sociais, teorias absurdas se multiplicavam. Sequestro alienígena, portal dimensional, fuga planejada. A família lutava contra essa onda de desinformação enquanto via a esperança se esvair. Meu filho não fugiria assim, abandonando tudo, afirmou Marisa, mãe de Gustavo, segurando uma foto do casamento. Eles estavam felizes, tinham planos. Clara acabara de ser aprovada no doutorado. Gustavo estava prestes a ser promovido. Após 32 dias, as buscas oficiais foram suspensas. A família contratou investigadores particulares por mais 3 meses, sem resultado. O caso permaneceu aberto, mas as investigações ativas cessaram. Os anos passaram. O casamento que deveria ser o início de uma vida juntos tornou-se o final de 2 histórias interrompidas. Em Belo Horizonte, 2 quartos permaneceram intocados. Um no apartamento dos pais de Clara, outro na casa da família de Gustavo. Pequenos santuários de memórias congeladas no tempo, aguardando um desfecho que parecia nunca chegar. A dor foi sendo lentamente substituída por uma espécie de dormência. As missas de aniversário de desaparecimento, antes lotadas, tornaram-se cerimônias íntimas. As entrevistas à imprensa rarearam. As famílias aprenderam a viver com perguntas sem respostas. Até que em 2021, 10 anos depois, o telefone tocou na casa dos Vieira. José Pereira, 54 anos, conhecia o Jalapão como a palma de sua mão calejada. Nascido e criado em São Félix, do Tocantins, trabalhava como guia há mais de 20 anos, testemunhando a transformação da região de Paraíso, escondido a destino turístico nacional. Naquela manhã de julho de 2021, José explorava uma rota alternativa para um novo pacote de turismo de aventura. A trilha, raramente usada mesmo pelos locais, serpenteava entre dunas mais distantes e uma vereda de buritis menos visitada. Estava terminando de marcar os pontos no GPS quando vi algo que não era natural ali, contaria José depois. No meio das palhas secas de buriti, tinha um pedaço de tecido sintético. Ao se aproximar, o guia percebeu que não era apenas um pedaço de tecido, mas 2 mochilas lado a lado, parcialmente cobertas por folhas e areia. O material, embora desbotado pelo sol, estava surpreendentemente preservado, protegido pelo microclima seco da região e pela posição entre 2 pequenas elevações que impediam que as fortes chuvas sazonais as atingissem diretamente. Com cuidado, José abriu o primeiro compartimento. Dentro, encontrou roupas femininas dobradas, um estojo de maquiagem ressecado, um protetor solar vencido há anos, um caderno com a capa desbotada e uma garrafa de água vazia. Na outra mochila, roupas masculinas, uma pequena caixa de primeiros socorros ainda lacrada, um canivete suíço e uma lanterna com pilhas corroídas. Foi ao folhear o caderno que José sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Na primeira página, em letra caprichada, estava escrito: Diário de viagem, lua de mel no Jalapão, Clara e Gustavo Vieira, outubro 2011. Lembrei na hora do caso. Todo mundo que trabalha aqui conhece essa história, explicou José. Já foi o desaparecimento mais misterioso que já tivemos. O guia fotografou tudo com seu celular, antes de tocar em qualquer objeto. Então, com mãos trêmulas, continuou a examinar o conteúdo. No bolso interno da mochila feminina,
Um pequeno envelope continha 2 alianças douradas. Uma delas tinha gravado em seu interior: Gustavo em Clara, 22/09/2011. José imediatamente acionou a polícia de Mateiros. Em poucas horas, o local foi isolado e uma equipe de perícia de Palmas chegou de helicóptero. As mochilas foram recolhidas com todo cuidado, catalogadas e levadas para a análise forense. O mais intrigante era a posição em que foram encontradas. Não estavam jogadas ou escondidas, mas cuidadosamente colocadas lado a lado em uma pequena clareira natural, como se aguardassem ser encontradas. Não há sinais de que tenham sido arrastadas por animais ou pela chuva, explicou a perita criminal DRA, Luciana Prado, à imprensa. Também não estavam enterradas ou escondidas. É como se tivessem sido deixadas ali intencionalmente. O caderno de Clara tornou-se a peça mais valiosa. As últimas anotações datavam do próprio dia do desaparecimento. 12/10/2011, dia 4, os fervedouros são incríveis. Sensação única de flutuar sem esforço. Gus tirou fotos lindas. À tarde vamos conhecer o mirante que seu Jorge nos indicou. Parece que dá para ver o pôr do sol sobre as dunas e o rio. Mal posso esperar. PS. Lembrar de comprar aquele capim dourado para a mamãe antes de voltarmos. A última página continha apenas uma frase incompleta. Estranho. Acho que vi alguém nas dunas, mas Gus diz que não é Posse. A descoberta das mochilas reacendeu o caso. Jornalistas voltaram a Mateiros. As famílias, que jamais realizaram funerais por falta de corpos, viram ressurgir a dor que aprenderam a administrar. É como se tivesse acontecido ontem, desabafou Regina, mãe de Clara, agora com cabelos brancos e olhos marcados por uma década de espera. Encontraram as mochilas. Mas onde estão minha filha e meu genro? A polícia reabriu oficialmente a investigação. A pergunta que ecoava era: como as mochilas apareceram em um local que havia sido vasculhado exaustivamente 10 anos antes? O Laboratório de Criminologia da Polícia Federal em Brasília trabalhou por 3 meses, analisando cada centímetro das mochilas e seu conteúdo. Embora o tempo e as condições ambientais tivessem degradado muitas evidências, algumas revelações surgiram. Microfragmentos de solo encontrados nos zíperes não correspondiam ao local onde as mochilas foram achadas, mas a uma área a mais de 7 quilômetros dali, próxima à divisa com a Bahia. Partículas de pólen preservadas nos tecidos internos indicavam que as mochilas estiveram em um ambiente fechado, possivelmente uma caverna ou abrigo, antes de serem colocadas onde José as encontrou. Mas foi a análise do cartão de memória da câmera fotográfica de Clara, milagrosamente preservado dentro de um compartimento à prova de água, que trouxe a primeira pista concreta. Além das fotos já conhecidas compartilhadas nas redes sociais, havia uma sequência de imagens nunca vistas, tiradas após o selfie, que se acreditava ser o último registro do casal. As fotos mostravam a trilha se tornando mais estreita, algumas formações rochosas incomuns para a região, e, por fim, a entrada de uma pequena caverna, quase imperceptível entre as rochas. A última imagem, parcialmente desfocada, mostrava o que parecia ser uma escavação dentro da caverna, com ferramentas rudimentares espalhadas pelo chão. A delegada Helena Monteiro, designada para o caso, convocou uma reunião com especialistas em geologia, antropologia e história da região. Aquela área específica não constava nos mapas oficiais do parque, explicou o geólogo Daniel Campos. É uma formação calcária atípica para o Jalapão, quase uma anomalia geológica. Pode abrigar cavernas que nunca foram catalogadas. A antropóloga Yara Santos acrescentou uma informação crucial. Aquela região próxima à divisa com a Bahia tem registros históricos de garimpo clandestino desde o século XIX. Nos anos 80, houve rumores de que garimpeiros haviam encontrado uma pequena jazida de diamantes, mas nada foi oficialmente confirmado. Uma nova operação de busca foi organizada, desta vez focada na área indicada pelas evidências. Após 5 dias de exploração meticulosa, a equipe encontrou a formação rochosa que aparecia nas fotos. E, como previsto, a pequena entrada para uma caverna não mapeada. O interior revelou um cenário perturbador. Restos de um acampamento improvisado, ferramentas de escavação enferrujadas e, em uma câmara mais profunda, evidências de um desabamento antigo, sinais de escavação recente nas paredes,
sugeriam atividade humana continuada, mesmo após o colapso parcial da caverna. A perícia trabalhou por semanas no local. Em meio aos escombros e sedimentos, encontraram fragmentos de ossos humanos, posteriormente identificados por DNA como pertencentes a Clara e Gustavo. A posição dos restos indicava que eles haviam sido soterrados por um desabamento. Mas um detalhe crucial emergia. Marcas de ferramentas nas rochas indicavam que alguém tentara abrir caminho entre os escombros, possivelmente para resgatá-los. Alguém esteve com eles, concluiu a delegada Helena. Alguém que não queria ser descoberto. A investigação seguiu um novo rumo. Cruzando dados de pessoas que estavam na região na época, a polícia chegou a Ademar Santos, 68 anos, um homem recluso que vivia em uma pequena propriedade próxima a Formoso do Araguaia, a 200 quilômetros do Jalapão. Confrontado com as evidências, Ademar finalmente confessou. Eu garimpava naquela caverna há anos. Encontrei alguns diamantes pequenos, nada que mudasse minha vida, mas o suficiente para complementar a renda, relatou, com olhos fixos no chão. Naquele dia, vi o casal se aproximando enquanto eu saía da caverna. Tentei me esconder, mas a moça tirou uma foto e me viu. Segundo Ademar, ele abordou o casal, explicando que aquela área era perigosa. Mas Clara, curiosa como bióloga, ficou fascinada pela formação rochosa atípica e quis conhecer a caverna. Gustavo, hesitante, acabou concordando. Eu deixei eles entrarem. Foi um erro, continuou Ademar, a voz embargada. Mostrei só a primeira câmara, mas o rapaz percebeu as ferramentas, as marcas de escavação. Começou a fazer perguntas. Disse que a área era de preservação, que garimpo era ilegal. Disse que ia reportar às autoridades. Uma discussão se iniciou. Ademar, temendo perder sua fonte de renda e enfrentar problemas com a justiça, tentou convencer o casal a esquecer o que viram. Quando percebeu que não conseguiria, ameaçou-os. Eu só queria assustá-los. Juro por Deus. Mas quando ergui a voz, o rapaz veio para cima de mim. Houve uma luta. A moça gritou. Se moveu bruscamente e então ouvimos o estrondo. O teto da caverna, já instável devido às escavações irregulares, desabou parcialmente. Clara e Gustavo foram soterrados instantaneamente. Ademar, que estava mais próximo à saída, conseguiu escapar com ferimentos leves. Passei horas tentando cavar, tentando alcançá-los, contou, lágrimas finalmente surgindo. Mas era tarde demais. Não havia como salvá-los. Aterrorizado pela perspectiva de ser acusado de homicídio, mesmo que indireto, Ademar tomou uma decisão que o atormentaria pelos 10 anos seguintes. Escondeu qualquer vestígio do casal. Pegou as mochilas que haviam ficado na entrada da caverna e fugiu. Guardei tudo em meu galpão. Não tive coragem de me desfazer das coisas deles, nem de contar a verdade, confessou. Todo ano, quando ouvia sobre a missa em memória deles, a culpa me corroía. No 10º aniversário, não aguentei mais. Levei as mochilas para um lugar onde sabia que seriam encontradas. Ademar foi indiciado por ocultação de cadáver e garimpagem ilegal. O homicídio foi classificado como culposo, resultado indireto de uma atividade ilegal que criou a condição para o acidente fatal. As famílias, após 10 anos de incerteza, finalmente puderam realizar o funeral de Clara e Gustavo. Os restos, recuperados da caverna com imenso cuidado, foram sepultados juntos, como o casal que eram. A verdade não traz nossos filhos de volta, mas encerra um ciclo de dúvidas que nos consumia, disse Paulo, pai de Gustavo, após o sepultamento. Agora sabemos que eles estiveram juntos até o fim, como prometeram no altar. O caso do desaparecimento no Jalapão entrou para a história criminal brasileira como um lembrete sombrio de como o acaso, o medo e as decisões impulsivas podem entrelaçar destinos de maneiras trágicas. As 2 alianças encontradas nas mochilas, que Clara e Gustavo haviam removido para a trilha, temendo perdê-las, foram guardadas por Regina, mãe de Clara, em uma pequena caixa de vidro sobre a lareira. Ao lado, a última foto do casal sorria eternamente sob o sol do Jalapão, sem imaginar que aquele paraíso dourado seria tanto o cenário de seu amor quanto de seu destino final. Na entrada do Parque Estadual do Jalapão, uma placa foi instalada, em memória de Clara e Gustavo Vieira. Explorem com respeito, cuidado
e sempre acompanhados por guias credenciados. E nas Dunas Douradas, quando o vento sopra ao entardecer, guias e moradores locais dizem que se pode ouvir ecos distantes de risos, como se dois amantes ainda estivessem admirando, juntos, o pôr do sol sobre aquela paisagem de beleza selvagem e implacável,